E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, aula de hoje, a área de círculo, ok? Na aula passada a gente falou sobre circunferência, falamos sobre pontos notáveis da circunferência, definindo a circunferência, falamos o que é o comprimento de uma circunferência, beleza? Chegamos à conclusão do 2πr, ok? E hoje vamos falar sobre a área do círculo. Galera, é o seguinte, você não tem área da circunferência, a gente falou isso na aula passada, porque a circunferência é só o perímetro ali, é só o contorno, ou seja, é só aquela linha, tá certo? Agora, por que que aí sim agora aqui a gente vai falar de área de círculo? Porque o círculo, pessoal, vem comigo aqui, ó, o círculo, opa, peraí, deixa eu fazer um treino aqui, ó, isso, show, show. O círculo, pessoal, é isso aqui. Isso aqui é o círculo. Pô, Nilton, tá me tirando, né? Isso aqui não é circunferência? Você não fez isso na aula passada? Pois é, pessoal. O círculo, ela compreende tanto a circunferência quanto a região que essa circunferência delimita. Quer dizer, aqui dentro, aqui, pessoal, olha só que beleza. Todo esse espaço aqui, ó, que eu tô rasurando aqui, ó, todo esse espaço aqui, todo o interior, incluindo a circunferência, é o círculo. Quer dizer, então você tem uma área aqui, né? A circunferência, ela delimita uma área. E qual área que ela delimita? A circunferência. Aí sim a gente consegue calcular a circunferência. E como é que a gente calcula a circunferência? Galera, a área da circunferência, ela é dada por π vezes o raio ao quadrado, ou seja, você faz o produto do quadrado do raio pelo número π. Isso aqui é a área do círculo. Olha só que tranquilo, né, pessoal? Olha só. Show? Então, por exemplo, é claro que nos exercícios de prova, de vestibular, né? O cara não vai te dar, por exemplo, assim, o π vale 3. Ele vai te dar o π, mas ele não vai falar assim, o raio vale x e o π vale x. Qual a área? Não, não é assim que funciona. Às vezes você tem todo o contexto que elabora uma questão e você vai precisar da área para desenvolver a questão, tá? Mas vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o raio da determinada questão vale 3. E o π, ele falou para você que vale 3,14. Às vezes ele pode te dar 3, ele pode te dar 3,1, depende do enunciado. Mas o raio vale 3. Aí ele te pergunta a área, tá? No caso, pessoal, o que você faz? Substituir aqui, ó, 3,14 vezes o raio, que é 3 ao quadrado. E quanto que dá isso aqui? Dá 3,14 vezes 9. Beleza? 3 ao quadrado dá 9. Né? E aí você faz essa conta aqui, né? Aí isso aqui deve te dar uns 28... Quer ver, ó? 3 traz no cantinho, 3,14 vezes 9. 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9, 10, 11, 12, vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Tem duas casas, ó. 28,26. Se o raio está em centímetros, você coloca aqui em centímetros quadrados, beleza? Se tiver em metro, metro quadrado, em quilômetro, quilômetro quadrado, e aí depende do enunciado. Mas não se preocupe com essa continha aqui não, isso aqui é só um exemplo. Então você vai precisar da área do círculo para dar sequência nas questões, porque a questão não vai te pedir calcular do círculo, não. Você precisa entender um contexto. Se você tem uma questão que fala sobre volume, você precisa da área da base. Vamos supor que seja um cone. Eu vou falar de geometria espacial na frente, mas você vai precisar da área da base e altura. E aí ele fala, dentro desse cone cabe um tanto de água. Então tem todo um contexto, mas você precisa de saber esse instrumento, esse mecanismo. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Vou separar aqui, ó, bonitinho, ó. Tchus. Ok. Galera, quando você tem uma circunferência, aqui, ó, você tem uma circunferência, beleza? Tá aqui.
E claro, você tem a gente tem um centro. E vou traçar um raio aqui. Tracei um raio aqui. Vou traçar um outro raio aqui também. Ah, Newton, existem dois raios? Não, não, galera. O raio é único só. Só que esse aqui é para ficar, vamos ver o que eu estou partindo esse círculo, ok? Aqui, ó. Beleza? Tá aqui. A gente viu na aula passada que quando eu faço isso, eu tenho um ângulo, beleza? Ou seja, usando uma linguagem mais técnica, quando a gente parte do centro, uma semi-reta, né? E no caso, partindo da mesma origem, eu tenho duas semi-retas que delimitam um plano, eu tenho um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de θ. E esse ângulo vai provocar uma abertura na circunferência, que é um arco, que eu vou chamar de L. Esse arco eu vou chamar de L. Entendeu? Show! Ou então, galera, simplesmente fala que você abriu dois raios aqui e fez um ângulo. Ok, tá aqui. Esse aqui é um raio, esse aqui é um raio. A gente já trabalhou na aula passada como é que calcula esse arco em função do raio, beleza? E em função do θ. Ou seja, se eu quero achar esse arco em função do raio do θ, é só fazer o produto do ângulo pelo raio. Mas isso é aula passada, dá uma olhada lá. Galera, as coisas vão começar a acumular. Então não adianta, tem que faz lá tira um papelzinho assim, faz um resumo bonitinho para você sempre dar uma olhada, ok? E vamos junto, bora. Bom, aqui, pessoal, perceba você que eu tenho o seguinte, ó. Se eu pintar aqui, ó, olha só, se eu pintar aqui, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho uma área. Essa área, ela é bem famosa, né? É a famosa área que delimita o quê? É a área que delimita um setor circular. Então, seria a área do setor circular, ok? A área do setor circular. Beleza, pessoal? Essa aqui é a área do setor circular. Por quê? Esse aqui, pessoal, essa região aqui, essa abertura formando um ângulo aqui, um arco, você tem um setor circular. Pensa num pedaço de pizza. Quando você faz um pedaço de pizza, você não tira, tipo isso aqui? Tipo uma imagem parecida com isso aqui? Então, esse aqui é um chama de setor circular. Agora, quando você for pedir uma pizza, você fala, cara, me dá um setor circular de mussarela com com catupiry, não sei o que, e presunto com bacon, não sei o que você gosta, né? Você fala, me dá um setor circular. Tô zoando, né, galera? Não faz isso, não. Mas beleza, pessoal, olha só. Aqui você tem um setor circular. Perceba que eu posso calcular a área desse setor circular. Então, ó, eu posso calcular a área do setor circular, que eu vou colocar assim, área S, que é a área do setor. Posso calcular de duas maneiras. Posso calcular em função do arco ou em função do ângulo. Mas aí depende do que a questão vai me dar. Do que o enunciado vai te falar. Então, ó, posso calcular em função do arco e posso calcular aqui, ó, em função do ângulo. Opa, do θ. Aqui é θ, ok? Em função do arco e em função do θ. Como é que funciona em função do arco? Galera, se eu quero calcular a função do arco, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer pela regra de 3, para vocês entenderem, mas não precisa. Se você precisar, você vai para essa regrinha de 3, ok? Mas como é que funciona? Por exemplo, eu sei que quanto que é a área toda do círculo, a gente já viu aqui. Ela vale πr ao quadrado, ou seja, a área do círculo todo vale π vezes r ao quadrado, beleza? Galera, como eu estou fazendo em função do arco, o ângulo, a área toda, não compreende o arco todo. Por exemplo, aqui, ó, não compreende o arco todo, essa área. Então, πr ao quadrado corresponde ao comprimento do arco todo. E quanto que vale o comprimento de circunferência? Olha a hora passada, tá vendo? Sempre as coisas acumulativas. Na matemática não tem jeito. É acumulativo, cara. Então, a área toda, ela vai estar para comprimento de circunferência toda, o arco todo. 2πr. Olha só que beleza. 2πr. Então, o arco que ele me deu, que vale L,
vai estar para qual área do setor? Ora, como são grandezas diretamente proporcionais, você multiplica cruzado, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Isso é aula de razão e proporção que eu vou falar mais na frente. Então, o que acontece? Essa área do setor, ela vai ser igual, olha só, multiplica cruzado e passa dividindo, beleza? Então, fica. A área do setor fica, então, πr ao quadrado, certo ou não? Multiplica cruzado, ó. Multiplica cruzado e passa 2πr dividindo, ó. πr ao quadrado vezes o comprimento do arco que ele te deu e você divide por 2πr. Beleza? Ah, posso cortar esse R com esse aqui? Tá, pode, até pode, né? Mas deixa assim pra você não ter problema, entendeu? Deixa assim, para ficar bem claro. Então, esse aqui seria a área do setor circular em função... Olha só o que eu estou te falando. Em função do comprimento da circunferência ou do arco. Mas você pode fazer também em função do θ. E como que seria em função do θ? Olha, meu amigo, ficaria assim, ó. Se a área toda do círculo vale πr ao quadrado, quanto que a área toda do círculo compreende, ela abrange em termos de ângulo? Não é tudo, não é 360? Ah, ela abrange 360 graus. Beleza. E o ângulo que ele te deu vai corresponder, né, a qual área do setor? De novo, mesmo processo daqui. Ou seja, essa área do setor, ela vai ser a área toda multiplicado por ângulo que ele te deu e você divide por 360. Entendeu? E aqui seria a área em função do ângulo. Aí, isso depende, né? Por exemplo, se ele te der o comprimento, você faz 2πr. Se ele te der o ângulo, você faz 360. Beleza, pessoal? Perceba, então, que eu posso generalizar aqui. A área do setor, ela é a área toda, que é πr quadrado, vezes x dividido por y, em que o x pode ser o comprimento ou o ângulo e o y pode ser o comprimento ou o ângulo. Olha só que beleza. Quando que eu utilizo um ou outro? Depende. Se ele te der esse, você utiliza esse, ó. Se ele te der esse, você faz esse, beleza? Se ele te der o arco, você utiliza o 2πr no denominador. Se ele te der um ângulo, você utiliza o θ e o 360 no denominador. Beleza, pessoal? Mas guarda esses aqui que vai ficar super show. Então, esse aqui seria a área do setor circular, hein? Muito importante isso daqui, cai bastante também. A área do setor circular. Existe uma outra maneira de calcular a área que é o seguinte. Deixa eu descer aqui. Tá desfocando, mas ó. Isso aí. Vamos lá. Existe uma outra maneira de calcular a área, que é o seguinte, ó, seria a área do segmento circular. Então, ó, a gente calculou a área do círculo tradicional, a área do setor, beleza? E agora a gente vai para a área, opa, tem que focar aqui, isso. Seria a área do segmento circular. Caraca, Nilton, o que é segmento circular? Não entendi. Vamos lá, pessoal. Ó, você tem aqui uma circunferência. E claro, agora eu vou chamar de círculo. A gente já entendeu que círculo é a junção da circunferência com a região onde essa circunferência limita. Agora eu vou chamar círculo mesmo, beleza? Você tem aqui um círculo. Do centro, vou partir aqui os raios, ó. Tem um raio para cá. Não existem dois raios, raio é um só, mas isso aqui você entendeu, para poder delimitar um ângulo aqui. Uma região delimitada por duas semiretas que partem da mesma origem, a gente tem o quê? Um ângulo aqui. O que seria o segmento? Se você unir esse
ponto aqui a esse ponto, olha só, se você unir esse ponto com esse ponto, essa região aqui, pessoal, é o que a gente chama de segmento circular. Essa região aqui é o segmento circular. Então, esse aqui, ó, isso aqui seria o segmento circular. Ok? Esse aqui é o segmento circular. E o que tem de interessante no segmento circular? Perceba que na aula passada, de novo, olha eu falando de aula passada, né? Não tem jeito. Vamos supor que aqui é θ. Eu mostrei para você os componentes da circunferência. Aqui eu tenho o arco, aqui eu tenho uma corda, beleza? Então, quando eu tenho uma angulação, né? Que eu tenho formou uma angulação aqui, e eu traço, digamos assim, uma corda, beleza? Essa região entre a corda e o arco é o segmento circular. Tranquilo? Show, né? E como é que eu faço para calcular o segmento circular? Bom, pessoal, a área do segmento circular, ó, vou colocar seg. A área do segmento circular, você vai ter que pensar o seguinte. Eu vou pintar esse triângulo. Perceba que aqui formou um triângulo? Formou, né? Ó, aqui é um triângulo, ó. Aqui eu tenho um triângulo, não tem? Se eu pensar da seguinte maneira. Se eu juntar o triângulo e o segmento, ou seja, se eu juntar o verde com o lilás aqui, não forma um setor circular? Forma, né? Então é o seguinte, se eu fizer a área do setor circular e tirar essa área aqui do triângulo, beleza? Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. Eu posso falar então que a área do segmento é a área do setor circular tirando o triângulo. Né? Bonito, né? Até agora tá cheiroso. Olha aqui, ó. Eu tenho a área, ó. Se eu quero calcular a área do segmento circular, o que eu faço? Eu faço a área do setor, porque se eu juntar o triângulo e o setor, beleza? Se eu juntar o triângulo e o segmento, vou ter setor circular. Então, eu faço a área do setor circular, venho aqui e tiro a área do triângulo. Olha só, se eu tirar a área do triângulo, não vou ficar só com isso aqui? Né? Então, ficaria, a área do segmento seria a área do setor, beleza? Tirando a área do triângulo. Ok? E como é que é a área do setor? A gente já viu. Π vezes o raio ao quadrado, vezes, como dei o ângulo, vou colocar θ dividido por 360 graus, menos a área do triângulo, que a gente também já viu nos polígonos. Então, fica base vezes altura dividido por 2. Beleza? Isso aqui seria a área do segmento circular. E aí vai depender, né? Vai depender do que você tem, dos dados, para você poder calcular. Ok? Mas saiba que, se você quer calcular a área do segmento, pega a área do setor e tira um triângulo lá dentro. Beleza? Aí você teria que ter a base, né? Você teria que ter essa distância aqui e você teria que ter essa distância daqui até aqui, que seria a altura desse triângulo. Beleza? E aí a questão vai te dar algumas informações e por aí vai. Beleza? Às vezes, essa distância daqui até aqui, a gente vai traçar aqui, ó, uma altura. Tá? Se ele te der o comprimento dessa base aqui, dessa corda, a altura divide ao meio, né? É 90, aqui divide ao meio, beleza? Porque essa distância daqui até aqui, como é uma circunferência, são proporcionais. Mas se não dividir ao meio, galera, isso aí são exercícios que a gente vai treinar mais na frente. Mas saiba, a área do setor você pega o segmento todo, a área do segmento, e tira a área do triângulo. Tranquilo, né? Outra área que eu quero falar para vocês, deixa eu vir para cá, assim, aqui, ó. A outra área que eu quero falar para vocês, pessoal, é a área da coroa circular. Área da coroa circular.
Então, o que é isso de coroa circular, hein? Coroa circular. Galera, é o seguinte, ó. Tem uma circunferência. Tá aqui uma circunferência. E eu vou colocar, ó, partindo com o mesmo centro, eu vou colocar outra circunferência. São concêntricos, significa que tem o mesmo centro. Aqui não tá bonitinho, mas finge que aqui, ó, é mais uma circunferência. Beleza? Bom, eu vou ter um raio grande, né, maior, ó, que eu vou chamar de Rzão, beleza? E eu vou ter um raio pequeno, um raio menor, que eu vou chamar de Rzinho. E o que seria então a coroa circular? Galera, a coroa circular seria essa região aqui, ó. Essa região aqui é a coroa circular. Como é que eu faço para calcular a área dessa coroa circular? Ora, o raciocínio vai ser análogo a esse. Por exemplo, eu tenho a área toda, né? Eu tenho dois círculos concêntricos. Tem duas circunferências concêntricas. Se eu fizer, galera, a área toda e tiro a área pequenininha, olha só que beleza, ó. A área pequenininha seria esse aqui. Eu preciso da área que está de preto, não é isso? Como é que eu faço então, ora? A área da coroa, ela seria a área toda, beleza? Porque eu quero só esse espaço aqui, ó. Se eu preciso só desse espaço, eu tiro o verde e fico nesse espaço. Então ficaria a área toda, que é πr ao quadrado, aí eu tiro o pequeno, só que o pequeno é π vezes rzinho ao quadrado. Posso colocar π em evidência aqui, né? Então ficaria π que multiplica rzão, beleza? Ao quadrado, menos rzinho ao quadrado. Foi, pessoal? Tranquilo? Então esse aqui seria a área. Aqui, ó, seria a área da coroa circular. Por quê? Uai, se eu preciso calcular só essa área que está de preto aqui, eu preciso tirar o verde. A área toda sem o verde é essa área de preta. Faz sentido ou não, pessoal? Todo, né? E tá, e qual que é essa metodologia de calcular a área? Pessoal, para você calcular de uma figura qualquer, você faz dois mecanismos. Você pode fazer uma partição ou você pode fazer uma exclusão. Bom, como calcular a área? Calcular a área de uma figura, de figuras qualquer, para o ensino médio, tá, pessoal? Ó, como calcular a área de uma figura qualquer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vou trazer um aqui que é partição. Galera, o que é a partição? Ora, nada é melhor que um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho essa figura aqui. Eu te peço a área disso aqui. Caraca, não é uma figura que eu conheço, né? Mas eu consigo pensar, é um cone? Não. Isso aqui é plano. O cone você tem uma circunferência e um vértice fora desse plano de circunferência. Aqui é plano. Caraca, eu não sei, é um triângulo. Não é um triângulo, gente, pelo amor de Deus. Então o que você faz, galera? Você parte, ó, partição. Ou seja, se você traçar aqui, ó, você forma um triângulo, beleza? Ó, triângulo. E aqui embaixo é o quê? Não é uma semicircunferência? Ah, pode crer. Ah, show, né? Bonito, né? Então, o que você faz? Então, essa área de uma figura desconhecida seria a área do triângulo mais a área do semicírculo, ok? Que aqui seria o triângulo e aqui seria o semicírculo, pessoal. Beleza? Seria a área do triângulo mais a área do semicírculo. Eu parto a figura. Aí porque partindo da figura eu consigo obter aqui imagens de polígonos, de figuras que eu conheço. Aí eu sei a área. Quer dizer, eu sei a área do triângulo e eu sei a área do círculo.
Fazer a área do semicírculo, galera, é dividir essa área por 2. Tranquilo, né? Beleza. E qual que é a outra maneira? A outra maneira que você tem é você fazer uma exclusão, que é o que a gente fez nessas duas formas aqui. Aqui a gente utilizou o mecanismo de exclusão. Ou seja, eu falei para você o seguinte, que a área do segmento seria a área do setor circular, tirando o triângulo, ou seja, eu excluí o triângulo. E a área da coroa circular, falei para você que é o seguinte, que é a área do círculo todo, excluindo o círculo pequeno. Então, esse aí é o mecanismo de exclusão. Exclusão aqui, pessoal. Aqui, ó, exclusão com S, lógico. Beleza? Então, aqui você tem o seguinte, ó. E como é que seria esse aqui, ó? Vamos supor uma figura qualquer e eu dou para você isso aqui. Aí eu quero essa área aqui. Eu quero essa área aqui. Como é que você faz? Cara, isso aqui é um triângulo. Não é um triângulo. Não, para com isso. Não é um triângulo. Caraca, essa área aqui eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que eu tenho um quadrado e eu tenho um quê? Um semiarco. Beleza? Se é quadrado, aqui é 90. Se aqui é um semiarco, o que está acontecendo então? Olha só. Vou desenhar aqui mais para vocês verem. Ó. Tem aqui, tem aqui. E eu tenho um quadrado também. Ó. E eu tenho um quadrado aqui. Opa! Tem um quadrado aqui. Tem um quadrado. Vamos supor, tá? Que esse aqui é um quadradinho. Beleza, ó. O que eu fiz? Eu peguei essa parte, né? Claro que se salva as suas devidas proporções, e coloquei aqui dentro de um quadrado. Beleza? Pessoal, então essa área aqui seria a área do quadrado. Isso aqui é o aqui, isso. Esse aqui é o quadrado menos a área do setor circular, ó. Galera, setor circular. E o que acontece? A área do quadrado a gente já sabe. Base vezes altura. Base vezes altura. Beleza? Ou como o quadrado em todos os lados iguais, ou lado ao quadrado. Aqui é lado, aqui é lado. Os lados são iguais, dá lado ao quadrado. Ok? E como é que seria a área do setor circular? A gente já viu aqui em cima. Beleza? A gente já viu aqui em cima. Só que tem um detalhe. Aqui, você não precisa fazer tudo isso. Ah, se π ao quadrado vale 360, então o ângulo ou o arco que ele me deu, aqui você tem um ângulo e aqui você tem um arco. Vai valer x. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque, galera, todo círculo, a circunferência, você pode dividi-los em 4 partes. Tá? Isso aqui seria 1, 2, 3, 4, que são os quadrantes. Você pode dividir até mais, mas deixa em 4 partes. As 4 partes dão 100%. Beleza? Se eu dividir em 2 partes, vou ter 50 aqui e 50 aqui. Se eu dividir esses 50 ao meio, vou ter 25 aqui e 25 aqui. E 25, galera, é 1/4. Ou seja, essa parte aqui, ela é 1 de 4. Percebe ou não? Ela é 1 de 4 da área toda. Então, essa área aqui você faz 1/4, porque ela é um pedaço de 4, que é 25% aqui, da área toda, que seria π vezes r ao quadrado. Ela não é 1/4 da área toda? Show, né? É isso aí, galera. Simples assim. Então, como é que seria essa área? Ou seja, eu faço a área do quadrado e tiro, beleza? 1/4 da área do círculo. Aí eu vou ter essa figura aqui. Eu vou ter a área dessa região aqui. Então, essa aqui é a forma que você faz por exclusão. Beleza? Então, que é o que a gente utilizou aqui. A gente fez por exclusão. Bom, pessoal, é isso. Tá? É isso. Sobre a área de círculo. A gente falou sobre a área de círculo, a área do setor circular, do segmento circular, da coroa circular, e agora a forma para você calcular a área de figura de desconhecidos.
basicamente, para a gente no ensino médio, partição e exclusão. Tem outras? Muito provavelmente, mas isso aí deixa para a galera da matemática do ensino superior. Beleza? Tem outras maneiras aí de calcular a área e tal, aí envolve limite, derivado, um tanto de coisa, que pra gente aqui não é necessário. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço, estudem, se inscrevam no canal, dá um like, que a próxima aula vai ser a última aula da geometria plana, que vai ser inscrição e circunscrição de polígonos. Então, um grande abraço, tamo junto, fica com Deus.